eu quero já entrar na ministração dessa palavra, para que você possa receber e entender o que Deus quer mostrar para você. Quem trouxe a Bíblia, mais uma vez, vou pedir que você abra em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. E vamos ver o texto quando o Senhor formou o ser humano do pó da terra. A Bíblia diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Quem pode dizer comigo, fôlego de vida? E o homem se tornou um ser vivente. O que o homem se tornou? A versão RA diz alma vivente, certo? Coloque a versão revista atualizada, para que todos possam ver, onde a palavra do Senhor diz: quando Deus sopra no barro, era apenas barro, era apenas pó, mas Deus formou o corpo, e depois que Deus sopra o fôlego que é de vida, diga comigo, vida, a Bíblia diz: então o homem se tornou alma vivente. O que o homem se tornou? Alma vivente. É o mesmo texto, Gênesis 2, versículo 7. Aí a Bíblia ensina de que é muito interessante isso, queridos, é muito importante. Todo mundo aqui tem uma alma, graças a Deus, né? Mas a Bíblia nos mostra de que a nossa alma, ela é tendenciosa a tanto a carne como as coisas do Espírito. A minha alma, ela pode tanto me atrapalhar, como também pode me ajudar. A minha alma pode bendizer a Deus, conforme diz o Salmo: bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Ou a minha alma pode entrar num movimento de depressão, de tristeza, e tentar impedir meu comportamento, de minhas atitudes de avanço e de progresso. É importante a gente perceber que a alma humana, ela veio à existência a partir do sopro de Deus. Enquanto não havia o sopro de Deus, não havia a existência da alma humana. A alma é a sede dos seus pensamentos, a alma é a sede dos seus sentimentos, e a alma é a sede das suas decisões, das suas vontades. Então tudo que envolve pensamentos, sentimentos e vontades, todas essas coisas estão sediadas dentro da alma humana. Mas a Bíblia diz: havia só um corpo, havia só um casco, e agora vem o Criador, sopra o que está de dentro dele, coloca agora para dentro do corpo, e aquele corpo passa a ser, repete por favor, diga, passa a ser. Ou seja, não era antes, correto? Passou a ser alma vivente. O homem começou a viver agora com uma alma. O que eu aprendo nesse texto? Muita coisa. Mas só para pontuar, o objetivo desse dia é o seguinte: que a sua alma deve ser o resultado do sopro de Deus. O que a nossa alma produzir deve ser o resultado do sopro de Deus. Se Deus não sopra em nós, a nossa alma pode produzir outra coisa. Quantos aqui querem produzir algo que traga glória ao nome de Jesus? Diga amém, bem forte. Quantos aqui querem produzir algo que vão trazer crescimento, paz na sua casa e na sua família? Diga amém outra vez. Então, a Bíblia diz que a alma, ela é, na sua origem, ela é para ser o produto do sopro de Deus. Então, qual é, gente, a ordem das coisas? Vejam só, olha aqui para mim, ó. Pó da terra, fôlego de Deus, depois do fôlego de Deus, a alma vivente, e a partir da alma vivente, o propósito de Deus na vida do ser humano. A minha alma, ela precisa entender qual é o propósito de Deus. Mas para que ela entenda qual é o propósito de Deus, ela precisa saber quem foi que soprou nela. Quando
o homem recebe o sopro de Deus, ele sempre vai para frente. E ele sempre vai entender qual é o chamado e o propósito de Deus na vida dele. Tem muita gente nesse mundo que não sabe o que fazer com a vida. Não sabe exatamente por que ela ainda existe. E hoje eu quero lhe dizer que se você voltar para o sopro divino, certamente você vai ter clareza e entendimento do porquê você está vivo até hoje. E a missão que Deus ainda tem para cumprir na sua história. Mas se eu e você perdermos esse fôlego, se a minha alma se envolver com tantas coisas desse dia a dia, tantas ocupações, tanta missão, tanto projeto, tantas coisas, que a minha alma ela começa a perder o contato com o fôlego que deu propósito para a alma, o que vai acontecer na vida desse ser humano? Veja o que a Bíblia diz no Salmo 104. Salmo 104, versículo 29. Eu vou ler na versão revista atualizada, tá? ARA. Salmo 104, versículo 29. Olha o que a Bíblia diz. Se ocultas o rosto, o que acontece com os homens? Eles ficam perturbados, não é? Se Deus ocultar o rosto dele, as pessoas ficam perturbadas. Se lhes cortas a respiração, o que acontece? Morrem e voltam para onde, gente? Ao pó. Agora, versículo 30. Se Deus envia quem? O Espírito dele, letra maiúscula ou minúscula? A palavra Espírito aqui. Está falando do Espírito de Deus. Então, se Deus envia o Espírito dele, a Bíblia diz, as coisas são agora criadas, ou os homens são criados, e assim renovas a face da terra. Então, a ordem aqui, mais uma vez, ela é revelada no texto conforme em Gênesis. A Bíblia diz assim: se o Senhor esconde o rosto dele, a palavra rosto é panim, que é a mesma palavra no hebraico para presença. Em outras palavras, esconder o rosto, Deus esconder o rosto, significa o distanciamento de Deus com o homem, ou o homem de Deus. O homem está se afastando de Deus, o homem está se esfriando de Deus, o homem não está investindo na sua vida espiritual, o homem está envolvido com muitas coisas pessoais, cada dia mais secular, cada dia mais natural, cada dia menos espiritual. A Bíblia diz que uma pessoa que está caminhando assim, ela está se distanciando de Deus e ela não está vendo a face do Senhor. Por isso a Bíblia também diz o quê? Sem santidade ninguém verá o quê? O Senhor. Ninguém terá experiências com Deus. Ninguém terá revelação de Deus. Então, quando o homem se distancia de Deus, a face do Senhor está sendo escondida para ele. E o que acontece quando a face de Deus se oculta na vida de alguém? Quando a presença de Deus se diminui na vida de alguém. Olha o texto de novo. Se ocultas o rosto é presença, certo? Os homens ficam o quê? Perturbados. E lhes cortas a respiração. O que acontece quando você tira a respiração? Morre. Por isso que está ali. Espiritualmente começa a morrer e volta ao quê? O corpo volta ao pó. Então olha como é a ordem em Gênesis. Começa com o quê? A formação do homem? O pó. Depois do pó veio o quê? O fôlego. Depois do fôlego veio o quê? A alma vivente. Depois agora essa alma tem um propósito. Se essa alma perder essa presença, perder esse fôlego de Deus, a Bíblia diz que em vez de ele avançar para o propósito, ele volta para onde? Ele volta para o pó da terra. Agora, o versículo seguinte diz: mas se Deus continuar soprando o fôlego dele, se você estiver em um lugar aonde a presença do Espírito Santo está constantemente sendo renovada na sua vida, e o fôlego de Deus começa a entrar cada vez mais dentro de você, a Bíblia diz assim: os homens são o quê? Criados.
Aqui é bará, é a mesma palavra lá do Gênesis. Os homens, a Bíblia diz outra vez, é como se eles são recriados. Os homens são levantados, os homens são estimulados, os homens são abençoados pela presença de Deus. E a Bíblia diz, agora renovas a face da terra. Tudo começa a mudar quando Deus começa a soprar. A face da terra, ela é transformada. Por quê? Porque agora você está no fôlego de Deus, você agora está cumprindo a sua missão. Seu propósito está em execução, e o fôlego de Deus está soprando através de você, e aonde você vai na terra, a face da terra é renovada. Você é cheio do Espírito Santo, você entra numa empresa, aquela empresa começa a prosperar. Você é cheio do Espírito Santo, você faz uma visita, a glória de Deus entra naquela casa. Você, com o fôlego de Deus na sua vida, você coloca a mão num projeto e aquilo começa a desembaraçar e começa a dar certo. Onde você vai, você leva a presença, você leva a glória, você leva a autoridade divina com você, e você vai cumprindo uma missão e um propósito de Deus na sua vida. Mas o segredo é o fôlego. E o que a Bíblia diz assim, não pode cortar o fôlego. Vamos dizer juntos? Não pode cortar o fôlego. E aqui tem duas implicações. Não é só cortar o fôlego do pulmão humano que o homem morre, o seu corpo morre. Aqui é o fôlego divino. Eu não posso estar numa posição na minha vida onde o fôlego de Deus não me alcança. Eu não posso desenvolver uma vida espiritual onde eu fico cada vez mais seco e o Espírito de Deus não fala mais comigo. Eu não estou falando de frequentar culto, eu não estou falando de frequentar célula, eu estou falando de ter um coração sensível que ouve a voz de Deus. Eu estou falando de alguém que vem para a igreja e ouve Deus na igreja. Eu estou dizendo de você vir para a igreja e ter um coração aberto para ouvir o que Deus quer te falar na igreja. Porque você pode até vir para a igreja, pode até ir para a célula, mas não está sendo alcançado pelo fôlego de Deus. Porque o fôlego de Deus é a palavra de Deus. É o quê? Você já percebeu que é impossível falar sem fôlego? Sim ou não? Corta o fôlego, não tem palavra. Eu e você precisamos de ar, de fôlego para expressar. Palavras não são apenas sons. Eu preciso de fôlego. E é por isso que toda vez que Deus fala, o fôlego de Deus se move. Toda vez que a palavra é pregada, toda vez que o evangelho é pregado, é o Espírito de Deus, que é o fôlego de Deus que está se movendo no culto. E você, ao vir para a igreja, você tem que estar aberto. Tem que estar o quê, irmãos? Aberto para receber o fôlego de Deus que está em movimento na igreja. Mas se eu estou travado, se eu fechar minha mente,